Fala, meus leitores, como vocês estão? Então hoje eu quero trazer minha humilde opinião sobre uma obra que eu estava deixando acumular por um tempo. Finalmente li ela. O nome é Lago. Ela é uma obra bizarra de terror com um mundo bem tenso que atiça a curiosidade do leitor. A forma como é passada as mortes ao longo da história mostra que isso é algo cotidiano, onde é normal aquilo acontece todo dia naquele lugar que é um mistério. As missões, monstros, poderes entre outros. Tudo parece ser controlado por alguém. Com isso já penso em várias teorias de quem ou algo está os controlando e fazendo lutarem naquele mundo infernal, que é pior ainda para o nosso protagonista que não pode descansar nunca naquele lugar. A história começa com o protagonista e mais outros personagens que estavam junto dele em uma luta, e que apesar de todas as mortes da equipe do protagonista eles com muito esforço mataram aquela criatura que eles estavam lutando contra. Então após o protagonista se virar ele é atacado pelas costas por um dos que estavam lutando ao seu lado. Então sem muito pensar ele finaliza o traidor e percebe que era um plano que envolvia mais pessoas de seu grupo. Sem poder perder tempo, ele pensou no que fazer, mas seus companheiros leais foram mortos pelos traidores. Então sem mais nada a perder, ele partiu para cima à beira da morte e finalizou alguns até sobrar dois que finalizaram o protagonista. Então depois dele fechar seus olhos, ele estava na sala inicial daquele lugar. Então ele percebeu que tinha regressado novamente para o ponto inicial, que deixou o puto da vida com aquilo. O fato deles estarem mais perto ainda o faz ficar mais ainda. Então ele, aceitando o fato que tinha voltado pro início, foi continuar novamente a sua tentativa de chegar no final do lago. Então foi para a área de despertar, que era um lugar escondido. Então lá ele percebeu a primeira diferença de todas as outras vezes: ele não tem mais limites para as habilidades. Coisa que nesse lugar 10 era um limite. Isso o deixou com um pouco de esperança e animação dessa vez. Então com todo o conhecimento adquirido com as voltas passadas ele começa novamente. Então acha alguns zumbis, mas mata todos tranquilamente e sem hesitação nenhuma em matá-los. Então andando um pouco chega lá num lugar com as portas, que sempre estão presentes para irem para outros níveis. Mas lá estava um sujeito estranho com um martelo com sangue. O protagonista, já sabendo o objetivo da pessoa que fingia ser legal, deixa acompanhar no próximo nível. Então eles vão para uma floresta com aranhas. O cara do martelo que o estava acompanhando até o ajuda, e então depois de correr delas o protagonista monta um plano para queimar a floresta inteira e assim acabar com as aranhas. Daí então todas elas deram o bônus por participação e almas. Nessa hora o que estava com ele tentou atacar pelas costas, mas o protagonista já esperava isso, então foi tranquilo acabar com ele rapidamente. Depois disso ele pegou as almas dele. As almas nesse lugar TRM um grande valor para poder ou troca de itens, como uma moeda de troca. Então na espera ele achou uma entidade que vende itens. Então se equipou, mas percebeu a entrada de mais alguém. Então logo vai desarmar essa pessoa, mas depois viu que era uma linda moça. E então os dois se juntam e vão para o próximo lugar. Lá eles vão ter que enfrentar um monstro leão em um labirinto. Mas com a ajuda em equipe dos dois, eles, depois de serem perseguidos por 3 deles, conseguem chegar ao final do labirinto e ainda ajudam um cara e fazem uma aliança com ele, onde vão para o próximo lugar. Esse era um teste que tinha que correr até o outro lado o mais rápido possível, mas o pessoal do protagonista, que se encontrou com outro grupo, correram na hora do sinal. Só o protagonista e a mulher e o líder do outro homem mais 2 figurantes ficaram. Então do cristal que estava no meio explodiu, matando vários, e de lá saiu um monstro que gostava de encarar as pessoas. Ele era bizarro, mas começou a matar todos. E então o protagonista e mais todos os outros começaram a se mover devagar, até que perto do final o monstro chegou perto deles para os fazerem ficarem com medo. A mulher que estava com o protagonista foi a primeira a se mexer e ficar com medo, então foi morta pelo monstro de mãos dadas com o protagonista.
Só o protagonista e mais o outro conseguiram passar por esse lugar. O protagonista ficou meio mal pela mulher que morreu ao seu lado, mas ele não podia fazer nada. Em Lag isso é totalmente normal. Então o protagonista continua com outro cara que vai se mostrando leal e não gostando de matar pessoas, até que chegam em um lugar só de neve, onde se não tiver uma habilidade de aquecer vai morrer. Então o objetivo desse lugar é matar uma vida. Se só tivessem os dois nesse lugar um teria que morrer, mas eles acharão uma dupla que mais à frente veio a tentar emboscar eles dois para pegar suas almas. Mas o protagonista tem um plano e mata os dois, e acham uma espada em um buraco, e o protagonista percebe mais coisas diferentes de todas as outras vezes. Lag está mudando dessa vez. Então eles passam para um novo lugar. Dessa vez é um lugar um tipo de venda de itens, onde tem muitas pessoas que estão sentadas na espera de algo. Atrás deles tem uma cortina gigante. Então um dos caras tentam passar a perna no protagonista que tinha se separado do cara que estava com ele. Então o protagonista mata o cara que o enganou e seus capangas vão para cima, mas são mortos pelo protagonista. Então com isso o protagonista e seu companheiro discutem sobre matar ou não os outros, mas no fim ele aceita o fato que vai ter que matar pessoas, então mata um dos capangas do inimigo. Com isso eles veem que atrás da cortina tem um golem de aço que mata tudo que se aproxima, mas depois de toda essa luta ele avança em todos, matando qualquer um à sua frente. Então o protagonista seu companheiro e mais um aliado que arranjou nesse lugar vão começar a pegar as almas dos corpos no chão. Então depois de coletar bastante, os três foram para cima do golem e o colocaram para recuar, até próximo de o derrotarem, mas os que sobraram esperaram o protagonista se cansar para matar ele e pegar suas almas. Com isso o protagonista teve que recuar e o golem se soltou e matou o resto deles até sobrar 3, mas eles matam no final o golem e continuam. Então pessoal, vou parar por aqui e deixar minha nota para Lag, uma obra de terror que faz isso muito bem. Ela também não tem censura, o que deixa muito melhor, com bastante sangue nas mortes. Minha nota final é 10/10, eu realmente não tenho do que reclamar dessa obra maravilhosa que é Lag. A maneira que o lugar funciona ou os mistérios do lugar só fazem o leitor querer ler ainda mais sobre a obra. Então é isso pessoal, muito obrigado até agora e vou me despedir e já ir ler outra obra e até mais.